Olá, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja muito bem-vindo ao nosso curso de resolução de questões e simulados para a prova da Polícia Civil de Goiás. Para quem já fez aí a leitura da matéria e quer agora revisar, fixar pontos importantes e treinar com os nossos simulados, temos aqui um curso completinho com tudo que vocês vão precisar nessa reta final. Nós vamos começar pela teoria geral dos direitos humanos. Infelizmente, o Instituto AOCP é uma banca que não tem muita tradição ainda em questões de direitos humanos. Temos poucas questões como referência. Eu utilizo, então, nessas partes da matéria em que quase não temos questões de bancas com perfis parecidos. E nos simulados, eu vou elaborar questões inéditas que procurem repetir o padrão da banca, principalmente a partir dos nossos últimos referenciais, que são a prova para delegado do Pará e uma prova mais recente que é para a Defensoria do Paraná. Então, nosso melhor referencial é a prova para delegado do Pará. Então, nós vamos comentar aqui também essas questões que foram cobradas lá. Vamos iniciar? Acompanhe aí pelo arquivo de vocês, Teoria Geral dos Direitos Humanos. Temos só uma questãozinha da banca para o concurso de Polícia Penal do DF. E era uma questão do tipo certo e errado. A questão diz o seguinte: são traços característicos dos direitos humanos a imprescritibilidade, a inalienabilidade e a indisponibilidade. Questão correta. Nessa parte das características, é importante que vocês saibam bem o conceito de cada uma para não confundir, porque em uma questão mais bem elaborada, a banca pode trocar esses conceitos, então fiquem atentos. Vamos relembrar aqui. Imprescritibilidade, a ideia de que não temos prazo para exercer os nossos direitos humanos, eles não prescrevem. Inalienabilidade, não são direitos dotados de valor econômico, por isso não é possível alienar, transferir os nossos direitos humanos. Indisponibilidade, são direitos ligados à proteção da dignidade, justamente por isso nós não podemos dispor, abrir mão desses direitos, não é? Outras características importantes vão aparecer aqui nas questões seguintes. Então, primeira questão está correta. Questão número 2. Vejam uma questão mais bem elaborada e a banca pode trazer uma questão desse tipo. Muito importante aqui nessa questão, nós tivemos um autor de referência. Né? Então, quando as bancas trazem esse autor de referência, a resposta vem, obviamente, de acordo com a obra dele. Então, foi uma questão que gerou alguma polêmica, mas ela foi elaborada com base no Valério Mazzuoli. Na minha apostila, eu sempre abordo os principais autores, porque eu sei que a banca pode fazer isso, né? Escolher Valério Mazzuoli, André de Carvalho Ramos, Flávia Piovesan. Então, eu gosto de trazer classificações abordadas por esses autores mais relevantes em direitos humanos. Diz a questão, segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, os direitos humanos são dotados de características próprias, capazes de distingui-los de outros tipos de direitos, especialmente os da ordem doméstica. Então, vejam que interessante, a banca já nos chama a atenção para a ideia de que direitos humanos e fundamentais não são sinônimos. Levando em consideração as características dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Estamos buscando a correta. Letra A. A universalidade significa que são titulares dos direitos humanos todas as pessoas, bastando a condição de ser pessoa humana para poder invocar a proteção desses direitos, tanto no plano interno como no plano internacional, independentemente de sexo, raça, afinidade política, status social, econômico, ressalvadas as práticas culturais e religiosas de determinados povos. Temos aqui um problema, né? Não é feita essa ressalva, ainda que contrastantes com os direitos humanos, pois estão respaldadas pelo que a doutrina chama de relativismo cultural. Assertiva errada, porque quando pensamos na característica da universalidade, não fazemos qualquer ressalva. Essa ideia de considerar diferentes tradições, culturas, religiões é muito típica da corrente relativista, que se opõe ao universalismo cultural. Então, a letra A ficou incorreta.
Letra B, o efeito cliquê significa que os direitos humanos são inexauríveis, no sentido de que tem a possibilidade de expansão, a eles podendo ser sempre acrescidos novos direitos a qualquer tempo. Errado, não é esse o significado do efeito cliquê. O efeito cliquê, ou proibição do retrocesso, ou proibição do retrocesso social, proibição do regresso, é a ideia de que nós não podemos permitir retrocesso, amesquinhamento na proteção dos direitos humanos. Nós só podemos ter um avanço. Todas as políticas públicas já em andamento, os direitos já conquistados devem ser mantidos ou melhorados. Não pode haver um retrocesso. Isso que foi descrito aqui na alternativa B, essa característica, é a ideia da inexaurabilidade de um rol aberto, é a abertura dos direitos humanos. Então, está errada a letra B. Letra C, os direitos humanos são essenciais por natureza, tendo por conteúdo os valores supremos do ser humano e a prevalência da dignidade humana, conteúdo material, de um lado, revelando-se essenciais também pela sua especial posição normativa, conteúdo formal de outro, permitindo-se a revelação de outros direitos fundamentais fora do rol de direitos expressos nos textos constitucionais. De novo, a ideia da cláusula de abertura. Correta a letra C e está de acordo com a doutrina do Mazzuoli. Letra D. A teoria da proteção do núcleo essencial do direito estabelece que há a possibilidade de restrição, contanto que a medida não afete a existência do próprio direito. Com base em tal premissa, é possível afirmar que a renúncia parcial de direitos humanos pode ocorrer, desde que respeitados os seguintes requisitos. Letra A, proteção do núcleo essencial do direito. Letra B, vontade expressa do titular. Letra C, previsão constitucional. Gente, essa assertiva até poderia ser considerada correta se nós pensássemos lá no André de Carvalho Ramos, por exemplo, porque ele tende a equiparar direitos humanos e fundamentais. O Mazzuoli não faz isso. Vejam que o enunciado da questão chamou a atenção para a diferença entre direitos humanos e fundamentais. E essa teoria é muito utilizada internamente. É a ideia do limite dos limites dos direitos fundamentais. Mas o Mazzuoli, na obra dele, defende que, em regra, direitos humanos são irrenunciáveis. Ele não admite essa possibilidade aqui para direitos humanos. Por isso a letra D ficou errada, tá? Então, achei de uma maldade extrema essa questão. Tinha que ser alguém que realmente conhecesse. Letra E. Os direitos humanos são imprescritíveis, não se esgotando com o passar do tempo e podendo ser a qualquer tempo vindicados, não se justificando a perda do seu exercício pelo advento da prescrição. Correto. Salvo previsão constitucional em contrário. Aí ficou errado. Ah, professora, mas como é que eu ia saber isso aqui? Gente, a questão pede a correta, vai na mais correta, né? Então, a letra C, ela nem desperta qualquer tipo de dúvida. E, como eu disse, nós estamos considerando um autor específico, né, que é o Valério Mazzuoli. Então, ele traz como característica dos direitos humanos, em regra, a irrenunciabilidade, diferentemente do que o faz o André de Carvalho Ramos. Então, aqui na questão número 2, a correta ficou a letra C. Questão número 3. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar. Letra A. São aqueles previstos no plano interno dos Estados pelas cartas constitucionais. Errado, porque esses são os direitos fundamentais. Letra B. São aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. Direitos que não estão expressamente previstos, essa ideia nos remete à ideia de direitos naturais, direitos do homem, que são aqueles não escritos e que é muito difícil encontrarmos atualmente, né? Então, está incorreto, porque os direitos humanos, eles estão sim previstos nos documentos internacionais. Letra C, são menos amplos que os direitos fundamentais quanto à proteção dos direitos individuais. Errado, não posso afirmar isso. Em regra, existe uma equivalência. E se pensarmos em termos territoriais, os direitos humanos são muito mais amplos
do que os direitos fundamentais. Letra D, são aqueles protegidos pela ordem internacional. Aí sim, correto. Letra E, podem sofrer limitações em razão do interesse dos Estados. Nunca. A função dos direitos humanos é resguardar direitos das pessoas. Os interesses estatais não importam aqui. Houve uma mudança do centro do direito internacional. Ocupava papel de destaque o interesse estatal, a soberania estatal, com o direito internacional dos direitos humanos. Isso foi substituído pela ideia de proteção das pessoas, da sua dignidade. Então, questão número 3, correta letra D. Questão número 4. Assinale a alternativa incorreta sobre os princípios ou especificidades dos direitos humanos. A banca pode falar em princípios, características, especificidades e trazer a mesma coisa, certo? Letra A. A indivisibilidade dos direitos humanos se refere a que não se pode cindi-los, ou seja, separá-los, e que devem ser reconhecidos e protegidos unitariamente, correto, de uma forma unitária, indivisível, não é? Nós dividimos só de forma didática para estudar, para compreender a historicidade, mas eles devem ser vistos e estudados como um todo, protegidos como um todo. Letra B. A inalienabilidade dos direitos humanos se caracteriza por vedar a sua disposição pecuniária com o objetivo de venda. Perfeito. Letra C. A imprescritibilidade dos direitos humanos reconhece que o seu exercício se dá no tempo, devendo ser exigido sob pena de perecimento. Errado, é justamente a ideia de que não perecem, não deixam de valer com o passar do tempo. Então, a letra C, nosso gabarito. Letra D, a irrenunciabilidade dos direitos humanos se refere à vedação da própria pessoa de permitir violações a esses direitos. É verdade, nem se eu quiser, eu posso renunciar, abrir mão da proteção desses direitos. Letra E, a proibição do retrocesso representa que os direitos humanos já concretizados e alcançados não podem mais ser suprimidos. Exatamente. Então, a incorreta é a letra C. Questão número 5. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Letra A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Errado. Como já falamos muitas vezes, direitos humanos não se confundem com direitos fundamentais. Direitos fundamentais são previstos na Constituição e legislação interna de cada país, enquanto os direitos humanos são previstos em normas internacionais. Então, está errada a letra A. Letra B, os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 88. Errado, o rol é aberto, é meramente exemplificativo, é não taxativo, é a cláusula de abertura dos direitos humanos, que está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição. Letra C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelos cidadãos se esgota no direito de votar e ser votado. Errado, nós temos os instrumentos da democracia direta para alguns, semidireta para outros, que são o plebiscito, referendo, iniciativa popular. A possibilidade de propor uma ação popular considera-se exercício de direitos políticos, então não se esgota na cidadania ativa e passiva, no direito de votar e ser votado. Letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é fundamento dos direitos humanos. Correto, e é também um fundamento da República. Nós temos aqui uma coincidência de fundamento dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. É o núcleo essencial desses direitos, a nossa dignidade humana. Letra D. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Não existe esse princípio em direitos humanos, nós temos uma ideia completamente oposta,
que é da historicidade desses direitos. Portanto, a alternativa correta, letra D. Questão número 6. De acordo com a doutrina, a inerência dos direitos humanos, letra A, estabelece que o conteúdo de um direito pode se vincular ao conteúdo de outro, ou ainda que pode ser desmembramento de outros. Essa não é a ideia de inerência, essa é a ideia de interdependência, de complementariedade. Então, é uma outra característica. Letra B, depende do reconhecimento por parte de um Estado ou da existência do vínculo de nacionalidade para a proteção dos seus indivíduos. Errado, pela ideia de universalidade, basta ser pessoa para ser titular de direitos humanos. Letra C, tem por objetivo exigir que o Estado também invista nos direitos sociais, zelando pelo chamado mínimo existencial. Errado não é essa a ideia de inerência. Letra D, consiste no reconhecimento de que todos os direitos possuem a mesma proteção jurídica em razão de sua essencialidade implícita. Errado, essa é a ideia de essencialidade dos direitos humanos. Letra E, é a qualidade de pertencimento desses direitos a todos os membros da espécie humana sem qualquer distinção. Aí sim, temos aqui a ideia de inerência, que corresponde à própria ideia de universalidade desses direitos, certo? Vou parar por aqui a nossa primeira aula para vocês terem vídeos mais curtos, né, para o estudo ficar mais dinâmico, e voltamos a partir da questão número 7 no nosso próximo bloco para fecharmos aí a teoria geral dos direitos humanos. Até já!